Está começando mais um Direito Desportivo em Debate, programa produzido pelo Unifiel, Centro Universitário Fiel, em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Direito Desportivo. Hoje nós recebemos o Walter Feldman, que é secretário de Esporte, Lazer e Recreação da cidade de São Paulo, médico, e que vem tratar aqui conosco alguns assuntos aí do esporte aqui no nosso país, que ele é, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades no tema esporte. E é o que a gente trata aqui. Primeiro, Walter, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Sei que está uma agenda aí carregadíssima, né? Mas... até o dia 31, muito pesado. Muito bem. Vamos começar, antes eu tenho uma pauta aqui que a assessoria preparou, mas eu quero tratar um assunto que é meu aqui com você. Você sabe que tem um colega nosso aqui da imprensa que está muito bravo porque você não foi favorável à alteração do horário dos jogos à noite em São Paulo, junto aí com a Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Então eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é o valor de uma discussão dessa? Se os jogos podem ser às 10 da noite ou às 9 da noite, o que se muda no geral? Porque eu vou te dizer, publicamente eu dei uma entrevista, uma declaração, rodou na Rádio Jovem Pan durante muitos dias, eu era presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB aqui de São Paulo, favorável aos jogos às 9 da noite. Mas não deu certo e eu continuo assistindo, indo aos estádios. Qual é a importância desse tema? Bom, eu diria que vale a pena um seminário para discutir esse tema. E não, infelizmente, um programa de televisão, apesar da qualidade do programa que você dirige. Muito obrigado. Porque esse é um tema que ficou durante meses na cidade de São Paulo, no Brasil, contaminou não apenas os torcedores, os clubes de futebol, a cidadania e muito a imprensa. Eu diria que é um tema específico, na minha opinião, hoje, da Jovem Pan e particularmente do Vanderlei Nogueira, que transformou isso não num debate democrático, mas numa neurose, numa obsessão de que isso teria que acontecer. Mas foi muito bom para nós políticos, para os times, para os aficionados pelo futebol profissional, porque nos permitiu compreender um pouco a dinâmica das fontes de financiamento, de como se dá a participação das torcidas, qual é o papel da população dentro dos estádios, o papel da comunicação, da televisão, a reprodução dos jogos. Ou seja, isso é muito importante para o Brasil, porque futebol não é, nós estávamos até discutindo antes de começar, não é um esporte apenas, é uma cultura, é um pensamento sociológico, é um envolvimento de paixão. Então nós precisamos tomar muito cuidado com decisões, particularmente o poder público para entrar numa área que tem fortes características empresariais e privadas. Você veja muito bem, eu, como secretário de Esportes, dirigi o Pacaembu. O que é o Pacaembu na prática? É um espaço público, mas destinado ao futebol profissional. Que é uma atividade privada. Que é uma atividade privada. Eu muitas vezes pensei em fazer a concessão do Pacaembu, porque eu não vejo muita lógica hoje do poder público cuidar de um estádio que tem um papel fundamentalmente privado. Mas, na minha opinião, essa é uma situação que deve ser discutida pelos meios de comunicação, pelos patrocinadores do futebol, por aqueles que têm uma ligação direta, essencialmente, às instituições que comandam os jogos brasileiros ou os jogos aqui de São Paulo. É evidente que há um senso comum. Quando você diz que é a favor da mudança, eu também. Qualquer cidadão é a favor de um horário mais saudável. Você sai do trabalho, vai para o jogo e vai para casa. Quando o jogo começa às 9h30, 9h40, claro, ele acaba meia-noite, acaba o metrô. Então, mais de uma hora. É um problema. Então, o ideal é mudar, ninguém duvida disso. Agora, é possível. A Globo, nos debates que nós fizemos, ela que dirige, comanda, monopoliza as transmissões, disse que é impossível. Há conexões internacionais, há conexões com o Conmebol, há conexões do ponto de vista dos patrocinadores. Hoje, o sistema de comunicação no futebol interessa fazer no horário atual. Mas você sabe, só te interromper um pouquinho, porque depois eu fiquei pensando sobre isso e eu cheguei à seguinte conclusão. Os nossos vereadores, eles foram bem responsáveis, ao contrário do que algumas pessoas estão falando, porque se muda um negócio desse, o futebol sairia da cidade de São Paulo de qualquer jeito.
inexoravelmente. Não teria jeito, eu discordo até, eu gosto muito do Vanderlei, a gente troca aí e-mails constantemente, geralmente está contra o que eu ando escrevendo, mas eu acho que os vereadores eles foram responsáveis. Seria uma irresponsabilidade aprovar. O que aconteceu E lá? o próprio prefeito, né? O que aconteceu que foi lá? responsável nisso, Num vetando. período político, houve uma votação muito rápida, sem debate, e depois, nos processos seguintes, Quando houve o da veto. discussão legislativa, quando houve o veto, a Câmara compreendeu que havia outros componentes e que São Paulo só perderia. Haveria uma decisão, possivelmente da Federação Paulista ou da Confederação, de retirar os jogos principais da cidade de São Paulo. Portanto, nós perderíamos e prejudicaria ainda mais o torcedor, que aí teria que ir numa cidade ou na região metropolitana mais distante para poder assistir o jogo do seu time. E chegaria bem mais tarde, né? Exatamente. Porque eu vou muito a estádios de futebol, direto. Difícil a semana que eu não vou a um estádio. Aqui perto de Osasco, onde nós gravamos o programa, nós temos o estádio de Barueri, que é uma beleza, mas quando eu venho aqui para Barueri, eu jogo às 10, 9h40, 9h50, chego muito tarde em casa. E eu pensava isso, porque ali no Pacaembu, para mim particularmente, é bem perto, dá até para ir a pé se eu quiser. Mas eu achei interessante. Eu queria abrir a nossa entrevista com você. Eu só queria dizer uma coisa. Pois não. O poder público precisa tomar muito cuidado. Não é apenas uma questão de caráter jurídico ou institucional. A atividade privada ela tem seus próprios mecanismos. Olha bem, um outro projeto semelhante. Muitas vezes vereadores e deputados pensam em colocar a proibição de cobrança nos estacionamentos de shopping. Várias vezes. Sim. Já foi colocado e aprovado. E sempre cai na justiça. Porque essa é uma atividade privada. Então, há limites da ação pública. E nós devemos respeitar o limite, não apenas porque deve haver uma separação, é porque é incorreto nós entrarmos numa atividade que tem um caráter comercial e, portanto, tem uma lógica de mercado. Que o Estado, às vezes, não compreende. Exatamente. Justamente, né? Não, bom, e estou à vontade, como eu dei declaração pública a favor dos jogos às 9, por uma questão até pessoal. Como você mesmo falou, você também quer os jogos às 9. Melhor para ir para casa. Claro. Mas será que dá? É isso. É aí que está, né? Mas vamos falar de outras coisas aqui. Agora que você voltou para a secretaria, né? Eu diria que estou voltando. Mas volta renovado. Quais as suas ideias, o que você tem de projetos agora, na Secretaria de Esportes aqui de São Paulo? Bom, eu só quero dizer, eu estou numa fase madura da vida, quero dizer, eu disputei as eleições e perdi as eleições. Com quantos votos? Tem que dizer isso. 105 mil votos, faltaram 5 mil para entrar, seria meu 7º mandato. O povo é inteligente, o povo é sábio, sabe o que faz. A minha avaliação diz o seguinte: você que foi deputado, eu sou deputado hoje, estou na Câmara Federal, você que é deputado ficou quase 4 anos do seu mandato, portanto integral, como secretário de esportes. Para que você quer um novo mandato se a sua chance de voltar é tão grande? Então o povo falou o seguinte: olha, já que você vai voltar mesmo, eu não vou te dar o mandato, você volta para lá e continua o seu trabalho. Mas ele disse um não aí com 105 mil votos. É verdade. Um número grande de votos, super expressivo. Mas olha, eu volto renovado, até porque